13 perguntas para você fazer em uma entrevista de emprego de programação. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coisas que você poderia perguntar em uma entrevista de emprego. Mas como assim eu perguntar? Se eu tô indo numa entrevista de emprego, eu tô indo para as pessoas fazerem perguntas para mim, ser entrevistado, certo? Sim, só que você também deveria fazer perguntas, não só responder perguntas. Bom, primeiro porque é importante que você saiba várias coisas da empresa antes de tomar uma decisão se quer trabalhar lá ou não. Em segundo lugar, porque fazer perguntas vai mostrar para a pessoa que está te entrevistando que você está realmente interessada naquela vaga e pode contar pontos na hora de decidir se você vai ser contratado ou não. Olha só, então vamos lá para algumas ideias de perguntas. Qual vai ser o meu trabalho no dia a dia? Bem, isso parece uma pergunta meio óbvia e realmente é, mas é interessante você fazer ela para entender o que vai ser a sua rotina ali, o que você vai fazer. Você vai dar manutenção no sistema? Você vai trabalhar em um projeto novo que está sendo desenvolvido? Você vai de repente dar suporte a usuários? Então pergunte, qual vai ser o meu trabalho no dia a dia? Qual é a stack de tecnologias utilizadas na empresa? Stack de tecnologias, quando a gente fala, na verdade são a pilha de tecnologias, né? Que geralmente a gente pega várias tecnologias que são complementares para desenvolver o software. Então tem o framework, tem a linguagem de programação, tem o banco de dados, tem a parte de repente de cloud, tem as ferramentas para fazer testes, enfim. É interessante saber, né, quais são essas ferramentas e com quais você vai trabalhar. Porque de repente você pode conhecer a empresa, saber que eles usam X e Y stack, mas de repente não vai ser no time que você vai trabalhar, certo? Então é importante fazer essa. Uma outra coisa que é legal perguntar é se a empresa tem algum tipo de padrão para nomenclatura e arquitetura. Se tem alguma coisa bem definida nesse sentido, ou se de repente varia de projeto para projeto, se cada pessoa define como quer trabalhar com aquilo. É mais uma coisa interessante para saber e perguntar além da stack. Outra coisa legal de saber é se no dia a dia do desenvolvimento a gente faz algum tipo de teste e como os bugs do sistema são registrados. Como que você controla o que tá com erro, o que não tá funcionando, o que é prioritário, o que não é, e como essas tarefas caem no colo dos devs no dia a dia. É legal também perguntar como os times são organizados. Hoje em dia está muito em voga a divisão entre squads e tribos, né? Mas tem algumas empresas que ainda têm as equipes mais tradicionais com pessoas trabalhando em projetos específicos. Então essa é uma coisa legal, interessante de entender para ver onde que você vai se encaixar, qual que seria a sua responsabilidade no dia a dia e como que você seria liderado ou liderada. Como as metas são definidas? Quem é que define as metas? É o cliente? São os project owners? São os líderes? São os próprios desenvolvedores? Acho que não. É legal entender como que essas metas são definidas, porque dependendo de como e quem define elas, a cobrança pode ser maior ou menor. Que tipo de reuniões são feitas? A gente tem dailies, a gente tem reuniões quinzenais, a gente tem reuniões semanais, a gente tem reuniões para planejar, as famosas plannings, a gente tem reviews. Cada empresa e time tem uma maneira diferente de se organizar com reuniões. Existe algum plano de carreira? Tem lugares onde você vai entrar e vai descobrir como que você vai crescer lá dentro. E há lugares onde você vai crescer e tem um plano bem definido para quem quer se tornar líder, gerente ou para quem quer ter a famosa carreira em Y, né? Seguir aí uma carreira mais de liderança técnica. Se você puder saber isso antes de entrar, seria o ideal. Eu inclusive bati um papo recentemente sobre o que acontece com uma pessoa depois que ela se torna desenvolvedora sênior, e acho que é um vídeo que você vai gostar. A gente falou lá sobre liderança técnica, sobre gerência, eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Outra coisa legal de saber é se a empresa investe em cursos e capacitação para os funcionários. Hoje em dia é muito comum a gente ter aí empresas que pagam cursos, pagam certificações, que tem um budget para você fazer de cursos mensalmente ou que até tem alura aí para os seus funcionários. Olha só, tem várias empresas que fazem isso hoje e pode ser um plus aí para você tomar uma decisão na hora de aceitar uma proposta ou não. Como é o processo de onboarding? Geralmente quando você começa a trabalhar numa empresa, você vai ser recebido de alguma forma, né? E hoje em dia
Tem lugares que fazem onboards longos, às vezes de até meses, para apresentar você para as equipes, para as pessoas que têm diferentes responsabilidades, para você entender mais sobre a cultura e se acostumar um pouco com a empresa e as pessoas antes de começar efetivamente a colocar a mão no código e fazer coisas do dia a dia. Como funcionam as horas extras? Olha, eu já trabalhei em lugares onde as horas extras eram simplesmente trabalha aí e depois a gente vê. Então, acho que é importante perguntar se é banco de horas, se você vai receber por essas horas. A gente sabe que em tecnologia pode acontecer, dependendo do seu cargo e da criticidade do software que você estiver trabalhando. A gente sabe que existe a possibilidade de você ter que fazer horas extras, às vezes virar à noite, trabalhar de fim de semana. Acontece, não é o ideal, mas é legal entender o que é que vai acontecer com as suas horas a partir do momento que você fizer essas horas extras. Então essa é realmente importante perguntar. O que é esperado de mim nesse cargo? Eu vou ter que desenvolver, implementar e testar funcionalidades completamente sozinho? Eu vou ter o suporte de alguém para fazer isso? É legal entender a expectativa da empresa para você, porque muitas vezes no job description, ali na descrição do cargo que você vê no portal onde você aplicou para essa vaga, às vezes não está bem claro, às vezes tem muita coisa, às vezes tem pouca coisa. Então fazer essa pergunta claramente, o que é esperado de mim, é legal para tirar qualquer dúvida da sua frente. E para fechar, uma coisa que é bem importante hoje, ainda mais depois desse período de pandemia que a gente passou aí, é perguntar sobre a possibilidade de trabalho remoto. A grande maioria das empresas já deixa descrito na vaga hoje em dia se o trabalho é remoto ou não, se tem a possibilidade ou não, mas caso você esteja se aplicando para uma vaga presencial, é legal perguntar, porque eu não sei você, mas eu, particularmente, não quero nunca mais ter que ir pro escritório todos os dias. E eu nunca vou trabalhar presencialmente todos os dias novamente. Essa é uma promessa que eu tô fazendo pra mim mesmo aqui publicamente, hein? E aí, faltou alguma pergunta? O que você perguntaria a mais do que eu não falei aqui? Claro que tem milhares de coisas que podem ser perguntadas, né? Mas eu queria saber se tem alguma coisa essencial que você acha que faltou eu colocar nesse vídeo. E se você gostou, bom, você já sabe, né, jovem? Se inscreve aí, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e amiguinhas que estão indo fazer suas primeiras entrevistas de emprego e não sabem como suportar, não sabem o que perguntar. Eu vou deixar um vídeo recomendado pra você aqui nesse cantinho e eu te vejo em breve. Tchau, jovem!